Boa noite para todo mundo que está entrando aí. Hoje seria o dia da nossa reunião pública lá na nossa casa, né? Que nós temos as reuniões públicas aos domingos e às terças. E como a gente não está podendo fazer a reunião presencialmente, né? A gente agora está fazendo online, né? A gente ajustou, né? Um novo jeito da gente conseguir não deixar de se encontrar, de falar ouvir uma palavra boa, né? Dar um testemunho, falar alguma coisa que possa confortar alguém. E a gente sabe que tem muita gente nesse momento que está precisando, né? Então a gente fez essa adaptação e hoje a gente tem como convidada a nossa amiga, né? Posso chamar assim, Carol? Você de amiga? Com certeza! A nossa amiga, que ela é lá de São Paulo, Carol Oliveira. E para quem quiser segui-la, ela também tem o blog, né, Carol? Meninas Espíritas. Fala um pouquinho aí pra gente desse blog antes da gente começar. Opa, então bora lá. Bom, Meninas Espíritas é um canal no YouTube e a proposta do Meninas Espíritas é a gente fazer a divulgação do espiritismo numa linguagem mais jovem, mais suave, alegre, para a gente conseguir alcançar o coração da galera. Então essa é a proposta principal. Toda terça-feira tem vídeo novo e além do YouTube, a gente tem também o Facebook e o Instagram, que a gente mantém fazendo algumas coisas e tal. E uma coisa legal, que eu acho legal da gente falar aqui também, é que de segunda a sexta, às 9 da noite, a gente está fazendo o Home Office Espírita, lá pela Rede Amigo Espírita no YouTube. Então, são vários jovens de todos os cantos do Brasil que sempre trazem temas pertinentes e tal. Então, sejam todos muito bem-vindos e super convidados a participarem lá com a gente também, de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta às 9, na Rede de Amigos Espíritas, né? Isso aí. Lá no YouTube Então, tá. e Depois Facebook. a gente deixa lá na nossa página da casa, para também, para quem perdeu, para ficar como convite. Legal. Então, Carol, para a gente não passar muito do horário, né? Eu vou fazer a leitura de uma página de ambientação, aí eu faço a prece inicial e depois eu te apresento novamente para você começar. Tá tudo bem? Ok. Você tá me ouvindo direitinho? Tá tudo Sim. bem? Vocês também estão me ouvindo bem? Pessoal, fala aí, faz um Tá, joinha, mas para mim tá tudo ótimo, tá perfeito. tá Tá ótimo. bom? Então eu vou começar lendo uma página do livro Fonte Viva, é a mensagem 107. E o título é Renovemo-nos dia a dia. Transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Paulo, quem disse isso foi Paulo, está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrima. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força de nosso trabalho e de nossa serenidade é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa missão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemo-nos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução de nossos deveres
na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus a nosso respeito. Eu achei muito, muito bacana, né, essa mensagem que a gente precisa realmente estar nos renovando a cada dia, né? Qual que é o livro mesmo, Flá? Fonte Viva. Fonte Viva. É do Chico, né? Pelo Espírito de Emmanuel. Legal. É a mensagem 107. Muito bom. Então, agora que já nos conectamos, acalmamos os nossos corações, quem quiser pode fechar os olhos, encontrar um lugarzinho aí no coração que esteja confortável para conversarmos com o nosso Pai. Esse Pai maravilhoso, misericordioso e que tem grandes promessas para as nossas vidas. Queremos agradecer ao Pai pela oportunidade que estamos tendo de estarmos em nossos lares, em segurança, protegidos do frio, com a geladeira cheia, com os nossos familiares saudáveis. Agradecer também por estarmos neste momento conectados com vocês aí da espiritualidade, a fim de podermos compreender um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos conforta e nos consola. Gostaria de pedir, Mestre Jesus, a espiritualidade amiga da nossa casa, que possa envolver a nossa irmã Carol, para que ela possa, nessa noite de hoje, trazer tudo aquilo que vai nos dar ânimo, nos revigorar, e aquilo que os nossos corações precisam ouvir. Que possamos ter uma noite tranquila e prazerosa. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje a gente está aqui, como eu já falei antes, para quem está chegando agora, boa noite. A Carol Oliveira, ela vai trazer o tema para a gente, o papel do jovem espírita no mundo. Então, Carol, você vai ter 40 minutos para poder falar, para a gente conversar, para que a gente possa depois, no final, fazer a prece. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui, a gente lê e você pode responder as perguntas também. E a gente não fica preocupada com o tempo, tá bom? Tá ótimo. Então, fica à vontade, o tempo é todo seu. Então, boa noite. Como eu costumo falar, né? Oi, oi, boys and girls, tudo bem com vocês? Aqui fala Carol Oliveira, do canal Meninas Espíritas. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite de estar aqui falando para o Centro Espírita Suave Caminho. É um prazer, uma honra estar aqui. Obrigada mesmo por esse espaço. Espero que eu consiga aí suprir todo o objetivo da noite. Então, me convidaram aqui para falar um pouquinho a respeito do tema, o papel do jovem espírita no mundo, né? Aí, alguns vão perguntar, mas Carol, só jovem pode assistir essa live aí, então? E aí eu já respondo para vocês, não, né? Ó, nós espíritas que somos, sabemos que o espírito não tem idade, né? Então a juventude está aqui, ó, dentro do nosso coração, e eu já vejo gente aqui comentando, ó, Laços Labrum falou assim, com meus 60 anos, já acompanho há algum tempo para me sentir sempre jovem. Olha que legal! Muita gente participando aqui. O AG Botino falando, oi, boa noite, Carol, estamos esperando você aqui em Rio das Ostras. Beijo, André Botino. Olha, assim que tudo isso passar, eu espero sim estar aí, conhecer todos vocês. Deixa eu dar boa noite aqui para a galera. O Aga Portela, oi, Carol. Gente, muito boa noite. É uma honra estar aqui. Obrigada mais uma vez. Ó, a Dora falou assim, jovens de 10 a 100 anos. É isso mesmo. Então, a mensagem que eu tenho aqui, a gente costuma falar para o jovem porque a minha linguagem é para o jovem, mas é uma mensagem universal que serve para todos os corações, não é mesmo? Afinal, estamos todos
no mesmo barco, enfrentando os mesmos desafios, tá bom? Então, para a gente começar a falar do papel do jovem espírita no mundo, eu gostaria de fazer uma lembrança aqui, né? Como dizem lá, relembrar é viver. Então, quem aí já comenta aqui para mim, que eu quero saber, Flá também pode responder, quem aí assistiu já o filme do Kardec? Quem assistiu já? Assistiu? Massa! Quem aí que tá assistindo a live aqui já assistiu o filme do Kardec? Comenta aí. Eu já assisti. Quem não assistiu ainda está no Netflix. Então, ó, você não pode perder essa oportunidade de ir lá. Então, terminou a live aqui, tá no final do domingão. Vai lá pro Netflix assistir um filminho. Kardec, Fica a ó. dica, fica a dica. Fica a dica, fica a dica. Por que eu tô falando isso? Porque pra galera que assistiu lá o filme, vai lembrar de umas cenas muito importantes da história do espiritismo, né? Eu quero lembrar aqui de duas jovens que ajudaram na codificação dos livros espíritas. São elas as irmãs Baldan, né? Então, era a Caroline e a Júlia, que tinham entre 8 e 14 anos, e eram super jovens, né? E ajudaram Kardec nessa missão de trazer as mensagens aí dos espíritos para que o Kardec pudesse, né, analisar e tudo mais. E aí, essas jovens chamavam atenção, e justamente jovens foram utilizados porque vinham mensagens de instrutores espirituais de altíssimo nível e uma menina de 8 anos, de 14 anos, psicografava esse nível de mensagem. Então, era algo que você não podia falar assim, nossa, não, é mentira, não tem como, né? Porque, intelectualmente falando, eram meninas, então o tipo de linguagem mudava, o tipo de ideias mudava, então não tinha como a gente falar que era mentira. Outra jovem que aparece também no filme de Kardec e tem um papel importantíssimo dentro do movimento espírita, logo lá no começo, é Hermance Dufaux. Para quem não sabe, Hermance Dufaux tem vários livros aí, né? Tem um que é super famoso aqui, Reforma Íntima Sem Martírios, né? Que a gente tem aí. E ela também era uma jovem, gente. Quando ela chega até Kardec, se eu não me engano, ela tinha por volta dos seus 18 anos, mas desde muito nova ela já psicografava livros de, por exemplo, de espíritos como Joana d'Arc. Ou seja, né? Eram comunicações de altíssimo nível. Então, gente, para a gente começar a falar do papel do jovem espírita, a gente tem que relembrar as nossas origens. Se a gente parar para pensar, a origem do espiritismo começou através da juventude. Isso é um motivo de muito orgulho para todos nós, né? Porque foram médiuns novos que começaram todo esse movimento, né? E não apenas médiums jovens, mas temos também alguns divulgadores, pensadores espíritas também jovens, como Gabriel Delany, e hoje, especialmente, eu vou citar um que é Leon Denis. Eu vou focar muito a minha fala hoje em Leon Denis. Por quê? Né? Leon Denis, para quem não sabe, foi um dos grandes divulgadores aí também e pensadores do espiritismo. Há muitos que dizem que, né, tem mensagens do Espírito da Verdade, até na Revista Espírita, que diz o seguinte, que haviam espíritos na época que foram enviados ali, mais ou menos na mesma época que Kardec, caso Kardec, né, falhasse ali na missão, desse algum problema, né, a espiritualidade sempre trabalha ali com planejamento, aqui, ó, top. Então, tinham as pessoas que seriam, vamos dizer assim, os reservas, como se a gente fosse falar num time. Então, há quem diz que Leon Denis era um desses caras. E aí, Leon Denis, ele era um jovem que teve contato com o espiritismo logo na juventude mesmo. Aos 18 anos, ele leu o Livro dos Espíritos. E aí, após essa leitura, aquilo fez tanto sentido para ele, mas tanto, que a partir de então ele nunca mais deixou de falar sobre o espiritismo,
divulgar o espiritismo. Ele tem diversos livros publicados, artigos publicados na Revista Espírita, ou seja, foi um grande trabalhador, um grande pensador. Por que eu estou falando de Leon Denis aqui? Por que eu vou focar tanto a minha fala nele? Pois Leon Denis apostava muito na juventude. E eu tenho alguns artigos que eu vou trazer aqui, que está no livro Um Olhar sobre o Tempo Presente, que Leon Denis aponta justamente o papel da juventude no mundo, né? Então, tem um trecho desse artigo dele nesse livro, o Tempo Presente, que ele diz o seguinte, ó, em todas as épocas da história do mundo, tendo recebido grandes dons, a juventude sempre teve a obrigação de realizar as grandes tarefas. Olha aí, que coisa. A juventude sempre teve a obrigação de realizar as grandes tarefas. No momento presente, as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Olha a responsabilidade, né? E se a gente for parar para pensar aí, gente, na história do mundo, né, que a gente acompanhou, tanto político, socioeconômico, os grandes movimentos partiram de onde? De movimentos jovens, né? Então, a juventude, Leon Denis, coloca que tem essa força de transformação, né? Essa energia de transformação. E ele diz mais, né? Que são os continuadores de todo esse trabalho. Então, ou seja, se nós, dentro da nossa casa espírita, não tivermos a preocupação de preparar jovens para ocupar papéis aí de liderança, qual vai ser o futuro? Isso é muito importante, é uma reflexão que a gente tem que levar, sim, adiante dos nossos centros espíritas, para assuntos de diretoria. Então, assim, gente, o centro espírita precisa apoiar a juventude, precisa apoiar o movimento jovem. E eu comentei com vocês a respeito do home office logo no começo aqui, porque um dos movimentos da Força Jovem que está tomando muita força é justamente esse trabalho do home office espírita. Por quê? Porque lá a gente está conseguindo dar voz a diversos jovens. Então, às vezes, a gente meio que desacredita assim, do jovem, fala, mas jovem não quer nada fumado, mas não tem experiência para falar. Olha, se vocês forem lá no home office espírita, tem galera de grupo de jovens que eles estudam 3 vezes por semana as obras básicas. Olha isso. Tem um grupo chamado GEU, que é o Grupo Espírita Universitário, que eles estudam dentro da universidade as obras básicas. Então, tem um dia... É muito interessante. Então, tem um dia lá que eles estudam o Evangelho, tem um dia que eles estudam o Livro dos Espíritos, e aí, a cada encontro, eles discutem apenas uma pergunta. Olha isso, o nível de profundidade de estudo da galera, né? E um dia que eles falam de assuntos relacionados ao mundo jovem e tudo mais, ligados à doutrina. Olha que legal. Então, assim, nós temos jovens sérios dentro do movimento. Nós temos jovens, sim, que estudam a doutrina, que se aprofundam. E, gente, somos espíritas aqui. O nosso corpinho pode ser até jovem, mas o espírito que habita aqui dentro, ó, milenar, vem de muitos e muitos e muitas vidas e muitas experiências e muita bagagem. Então, não tem nem por que a gente ter esse argumento de que, não tem experiência, mas dá uma chance. O meu apelo aqui é que a gente comece a dar uma chance para essa juventude que está querendo mostrar o seu papel ativamente. E aí, eu vou continuar aqui com a fala de Leon Denis, porque neste artigo específico, ele diz o seguinte, ele diz que existem 2 tipos de juventude. Muita atenção aqui. 2 tipos de juventude. Ele fala assim, e Leon Denis é duro, ele fala assim, existem os idealistas, né? Então, que é a galera que se preocupa, vê os problemas do mundo, tem vontade de resolver,
ou tá fazendo já alguma coisa, mas tem também a juventude que são os inúteis. Ele fala justamente, ele usa justamente essas duas palavras, idealista e os inúteis. E aí, Pesado, né? Os inúteis. mas é, porque é justamente, eu sempre quando eu levo essa fala pra galera, eu falo assim, é a galera que só quer saber de fazer textão no Facebook, sabe, tá? Vê os problemas do mundo, se revolta, mas só sabe fazer o textão no Facebook. Agora, agir, aí, peraí, né? Só que tem muito jovem idealista no nosso movimento. Olha, eu posso falar porque eu sou a prova viva, porque eu viajo para muitos estados, né? Para fazer palestras, eventos e tudo mais. Cada lugar que eu viajo, cada estado que eu viajo, eu me deparo com jovens brilhantes, de verdade, incríveis, que têm um potencial enorme e que precisam de espaço. Então você tem que ir lá no Suave Caminho conhecer a nossa mocidade. A gente tem a mocidade lá aos sábados, é com a coordenação da Verônica, ela é responsável pela mocidade e é muito bacana. Você vai adorar conhecer os nossos jovens. Já estamos trilhando o caminho dos nossos jovens lá no Suave Caminho também. Maravilhoso. Eu acho isso incrível. Não, e é justamente isso, gente. Eu acho que dois pontos importantíssimos aqui, ó. Suave Caminho, além de estar aí contribuindo com a juventude, desenvolvendo esses jovens líderes do futuro aí, olha aí, tá fazendo live no Instagram para manter os trabalhos acontecendo, né? Então, assim, a gente não está fugindo aqui dos desafios, estamos utilizando as tecnologias, o que vem aqui a nosso favor, isso é maravilhoso, né? Então, vocês estão de parabéns já por conta disso. Tá. Então. E aí, lá, né, voltando para Leon Denis, ele diz lá, tem os dois tipos de juventude, os inúteis e a galera raiz. E aí eu quero saber, nessa live aqui, tem mais galera raiz ou, que nem a gente fala no Meninas Espíritas, os inúteis a gente chama de Nutella. Ou tem uma galera mais Nutella? É mais raiz do que a galera do Suave Caminho? Ou é mais Nutella? E aí? É mais raiz. Suave Caminho raiz. Muito bom. E é justamente isso, gente. E a galera raiz, essa galera que não se conforma com os problemas do mundo, com os problemas que a gente enfrenta e os desafios no nosso centro espírita, porque tem, é normal e vai ter sempre esses desafios. E não baixe a cabeça, sabe? É uma galera que se junta para fazer o mundo melhor. Eu tenho certeza que se você tá aqui nessa live, domingão à noite, sabe? Domingão, você podia estar em qualquer outro lugar, você tá aqui, você é raiz. Né, Flá? Com certeza. Mocidade Suave Caminho é o nosso grupo lá. E aí o Fábio, ele é um também dos responsáveis pelos nossos jovens. Ele está falando aqui, ó, queremos você... Calma aí, que fugiu. Opa. Queremos a Carol no encontro nosso virtual, porque eu acho que eles estão fazendo aos sábados o encontro com os jovens. Então, ó, já fica o convite aí para você, tá, Carol? A galera aí tem o meu contato, pode mandar mensagem, a gente vai marcar, sem problema. Então, tá, continua, não vou te atrapalhar mais. Não, imagina, você pode falar quando você quiser, Flá. É ótimo ter essa interação aqui. E aí, gente, Leon Denis, ele coloca 3 pontos que definem essa juventude raiz. Eu vi que teve muita gente comentando aqui, ó, que é raiz, o Márcio, o Isaías, a Alecris Veloso, todo mundo aqui, a Verônica, Espiritismo Kardec, uma galera falando aqui que é raiz. Então, vamos lá. As 3 características da juventude raiz, não só da juventude, mas da galera raiz que está aí trabalhando pelos seus ideais, por aquilo que acredita. Então, a primeira dessa é responsabilidade. A primeira coisa que Leon Denis coloca aí, responsabilidade. Aí a gente fala responsabilidade daquele frio na barriga, não dá não? Tipo, galera que tá aqui, ó, comenta aí. Quando eu falo responsabilidade,
O que vem aí no primeiro momento na mente de vocês? O que vem aí, Flá, para você? Primeira coisa que você pensa, responsabilidade. Comprometimento. Quando você fala em comprometimento. Legal. Legal. Assumir um trabalho e conseguir dar conta daquilo, entendeu? Sim, massa. E na maioria das vezes, a gente, às vezes, rola um medinho, não rola? Tipo assim, muito, até a gente estar aqui na frente, né? Quanto tempo a gente demorou? Ai, meu Deus, eu vou lá, eu vou ficar lá falando e tal, quando a gente comenta algum estudo. Mas a gente tem que superar o medo, mas é muita responsabilidade, né? Exatamente. E aí, sempre que eu faço essa pergunta, a galera sempre fala assim: ai, dá medo, peso. A responsabilidade dá essa sensação de travar a gente, né? E assim faço uma dinâmica. Esse daqui é o meu copo de água. Se eu quiser, eu posso tomar. Se eu quiser, eu posso derrubar ele aqui. E se esse copo, por exemplo, tivesse com a Flávia? Então, vamos supor que esse copo tá com você agora, tá, Flávia? Peguei. Ó. Tá. Pode ser essa xícara? Pega aí. Peguei. Isso. Pegou. Você fala assim: ai, Flávia, tô com tanta sede. E agora? Será que a Flávia me dá água? Será? Claro. Dá? Muito obrigada, Flávia. Mas ela poderia não dar também, certo? Então, ó, eu posso dizer que esse copo é meu. Beleza? É meu copo. Então, eu posso dizer que a responsabilidade é a habilidade de responder por algo. Então, se o copo é meu, eu tô respondendo por ele aqui, beleza? Agora, se eu não assumo responsabilidade, alguém vai ter que assumir para mim. Então, se a Flá tiver com a responsabilidade, ela que vai decidir se eu vou tomar água ou não. Ela que vai decidir, tá na mão dela. Se eu tiver com sede 10 horas da noite e ela estiver dormindo, eu vou morrer de sede. Vocês estão entendendo? Faz sentido isso? Então, a responsabilidade nada mais é do que nós respondermos pelos nossos atos. Nós sermos responsáveis para conosco, para com as nossas ações no mundo. Nós sermos independentes, né? Com respeito, né? Claro que a gente tem responsabilidade, a gente tem que usar essa... Eu vou responder por isso, mas eu vou responder com o meu livre-arbítrio, né? Também, mas respeitando o próximo. Mas, galera, a gente não pode ter medo de assumir responsabilidade. Não pode. Não pode. A gente precisa assumir responsa. Bate no peito e assume. Assume mesmo. Porque você vai estar no controle, não só disso que você está assumindo, mas no controle de si mesmo, da sua própria vida, né? E começar, Carol, a assumir responsabilidades hoje, agora, né? É o melhor momento. Que a gente fica protelando. Segunda-feira eu vou assumir. Vou mudar semana que vem. Então, assim, o chamado é para ontem. Então, se não deu para a gente fazer ontem, então vai ser agora. Né? Sim. E às vezes, sabe o que acontece muito com a gente espírita que está no movimento? Surge um trabalho, né? Que é super uma oportunidade e tal. Só que a gente não se sente capaz de pegar, sabe? E, gente, se surgiu esse trabalho, se tem alguma faísca aí no seu coração dizendo que você tem que fazer alguma coisa, vai lá e faça. Porque, como o André Luiz diz, né? Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, a gente não pode e não deve fugir dessa responsabilidade. Assuma a responsabilidade, gente. Você vai ver como é libertador. Nós respondermos por nós mesmos e por algo que está fazendo tão bem para o outro, para o próximo, contribuindo, né? E o segundo ponto que Leon Denis coloca aí, que é uma característica da galera raiz, os idealistas que querem mudar o mundo, que se incomodam da gente estar nessa situação, que querem fazer algo diferente, é a fé, né? E às vezes, quando a gente fala fé, a gente sempre leva
muito por um sentido bem religioso. Fé é só se, por exemplo, se eu acreditar em Deus ou se eu acreditar, sabe? E aí, Leon Denis, ele coloca o sentido de fé no sentido mais amplo. Ele fala assim, nada se constrói sem bases sólidas. E o que dá essa base sólida é a fé. Porque antes de você fazer qualquer coisa, você precisa acreditar. Se você não acredita, não concretiza. E é muito real isso, não é? Então a fé tá nesse ponto da gente acreditar nessa mudança, acreditar que é possível, acreditar que a gente vai virar o jogo agora, depois dessa pandemia, vamos virar o jogo, sabe? A gente vai voltar melhor, a gente vai voltar mais forte, é a gente ter fé. É a gente pegar essa fé e não simplesmente, né, como sempre, usando Kardec como exemplo, é a gente não simplesmente acreditar por acreditar, mas a gente acreditar com bases sólidas. Com bases sólidas, porque como está lá no Evangelho, se a gente construir o nosso templo em terreno de areia, ele não vai sustentar. A gente precisa construir em terreno de pedra, né, sólido. E o que dá isso, essa sensação pra gente é a fé. É a nossa fé no futuro, a nossa fé no amanhã e principalmente a nossa fé em nós mesmos. Opa, deu uma travada aqui para mim. Foi o meu ou foi o seu? Opa! Já voltou, já voltou. Todo mundo ouviu o que eu falei? Eu acho que a fé foi tanta que até o negócio aí deu um tilt. Mas para quem não ouviu, o principal da fé é a gente ter fé em nós mesmos, né? A gente tende a se achar tão pequeno, né? Ai, mas eu não sou merecedor. Ah, mas eu não sou capaz. E eu sempre gosto de lembrar muito o exemplo de Paulo de Tarso, né? Porque enquanto o mundo todo olhava Paulo como perseguidor de cristãos, o mal, o rude, Jesus olhava para ele como o maior divulgador do cristianismo. Ou seja, o alto, a espiritualidade sempre vai saber olhar o melhor de você, o melhor de nós. Então não se sinta incapaz. Se esse trabalho chegar, não se sinta incapaz. Se você está sentindo alguma coisinha no seu coração que você tem que fazer, não se sinta incapaz, não se sinta na dúvida. Porque a espiritualidade está te soprando ali, eles estão tentando te empurrar ali, te dar um tapinha nas costas para você ir. Não se sinta incapaz, gente. Todo mundo tem luz e sombras. A gente tende a olhar muito as nossas sombras. E a gente tende a não saber olhar a nossa luz. Mas todos nós temos luzes. Todos nós. E a espiritualidade sempre vai usar o que há de melhor na gente. Isso você pode ter certeza. Eles sempre vão olhar o que a gente tem de melhor para oferecer e vai usar em você esse recurso. Então não desanime, não duvide, não hesite, tenha essa fé porque é real. Eu acredito muito nisso, gente. E eu espero muito, muito que vocês saiam dessa live com essa força também, com essa fé. Porque nós precisamos muito disso nesse momento. É o que nós mais precisamos. E para finalizar, que eu tenho aqui os últimos 5 minutos, eu acho. É isso aí? 5 minutinhos ainda. E para finalizar, o terceiro ponto que Leon Denis coloca, que é característica dessa juventude, dessa galera raiz que bota a mão na massa, que quer um mundo melhor, que não fecha os olhos para os problemas do mundo, que sente empatia pela dor do próximo, é a ação. Porque não adianta nada a gente ficar aqui aprendendo, lendo um monte de livro, né? Aprendendo um monte de coisa, tendo esses anseios aqui no nosso coração que tá querendo dizer alguma coisa pra gente e a gente ficar inerte, não fazendo nada, né? Lá no Livro dos Espíritos, diz assim, tem uma pergunta que fala, né? Basta não fazer o mal, né? Pra gente evoluir e tal. E aí o Espírito da Verdade fala, não, a gente tem que fazer o bem na medida das nossas forças, o quanto a gente conseguir.
a gente tem que fazer o bem. Então, gente, não é uma questão da gente simplesmente fazer as coisas por nós, agir por nós. Tem algo muito maior. Todo mundo que está aqui nessa live hoje, você que está aqui, você não está aqui por acaso. Todo mundo que está aqui encarnado hoje, você que está aqui, você tem uma missão no mundo. Eu não sei o que é a sua missão. Pode ser que seja na sua família, pode ser que seja com você mesmo, pode ser que seja dentro da sua casa espírita, pode ser que seja na sua profissão, no que você escolheu fazer para a vida. Eu não sei o que é, mas você tem algo para fazer aqui. A gente às vezes acha que só os espíritos evoluídos, tudo lá, que tem as missões, né? Chico Xavier, o Divaldo e tal. Mas, gente, todo mundo tem alguma coisa para fazer aqui. E você é importante nisso. Se você não fizer o que você veio fazer aqui, ninguém mais vai fazer. Você tem ideia disso? Cara, olha a nossa responsabilidade, a nossa fé em nós mesmos e a nossa ação no mundo. Se você não fizer... Oi. E não precisa ser uma coisa grandiosa, porque a gente fica pensando assim, ah, mas o que eu vou fazer vai ser tão pequeno. A gente começa pelos pequenos passos. Então, você pode mudar a vida de alguém com um telefonema, você pode mudar a vida de alguém com um conselho, com uma ajuda que seja com uma prece. Então, a gente pode começar, não acha assim, ah, mas como é que eu vou me comparar com o Chico? Como é que eu vou me comparar com o Divaldo? Gente, cada um nas suas possibilidades. Eles também, eles são assim, mas olha como a gente sabe de pessoas que começaram com pequenos movimentos, pequenas atitudes e foram crescendo, e foram ganhando, né? Sim. Numa proporção muito grande. Então a gente não precisa achar, isso que eu vou fazer vai ser tão pequeno, mas um passo de cada vez, né? Ô, Carol, e tá todo mundo pedindo mais um tempinho aí, então você vai ter mais 7 minutinhos, tá bom? Opa, tá bom. Então, bora lá. Não, mas é justamente isso que você falou. E tem um ponto que você falou isso, às vezes a gente fala assim, ah, mas a minha ação é muito pequena. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala assim, sozinho eu sou uma gota. Eu sou uma gota, Flavinha é uma gota, todo mundo que tá aqui é uma gota. Mas juntos nós somos um oceano. Então, quando a gente precisa entender de uma vez por todas que o problema do mundo aqui em geral, se a gente for pensar, é a gente não estar fazendo o papel que a gente deveria fazer. Sabe? Se cada um de nós estivesse fazendo o seu papel ali, realizando os seus sonhos, transformando os sonhos realmente em ação, a gente fala assim, ah, mas Carol, sonhar... Como assim? Eu já tô muito velho para isso. Eu já passei da idade. Eu perdi o tempo já de sonhar. Às vezes a gente fala isso, né? Mas, gente, eu queria que vocês agora, nesse momento, respirassem bem fundo aí. Vai. Respira bem fundo e solta. Mais uma vez. E solta. O que é essa respiração? Essa respiração é vida. E vida é divino. Isso nos quer dizer algo o tempo todo. Esse movimento que a gente faz de respirar consciente aqui é um ato de agradecimento por si só, de estarmos aqui ainda. Então, gente, enquanto vocês estiverem aqui, respirando, tendo essa oportunidade, é tempo de agir. É tempo de fazer. Não importa o que passou. Não importa se você errou 1000 vezes. Não importa, né? Jesus, Deus, o plano espiritual nos ama infinitamente, independente dos nossos erros. Jesus está aqui querendo a gente próximo, querendo, ele está aqui com a mão estendida. Com a mão aqui estendida. Querendo que só esperando a nossa vontade. Exatamente. Porque depende de cada um, né? Exatamente. Ele está chamando. O chamado já foi feito. E depende de cada um aceitar, dar a mão para ele e seguir. E seguir, justamente. E isso é a beleza da vida, gente. Porque, como eu disse,
A espiritualidade vai saber olhar o que é de melhor em nós. A espiritualidade vai utilizar isso. Então, não duvide da sua capacidade nunca, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus. Se você puder levar alguma coisa dessa live, leve isso. Você tem algo para fazer aqui. Se você não fizer, algo vai faltar no mundo. Uma palavra não vai ser dita. Uma pessoa não vai ser tocada. Um coração não vai ser tocado. Uma ação não vai ser feita. Pode ser que seja uma coisa mínima, assim, sabe? Mas a gente precisa estar conectado e amparado nisso e tendo fé que nós somos instrumentos. Porque só assim a gente vai mudar esse mundo aqui, né? É através das nossas ações. Então, ó, só para recapitular aqui, né? Galera raiz que tá aqui assistindo agora, você é uma centelha divina. Deus te ama infinitamente. Não quer saber dos seus erros. Ele já te perdoou. Só falta você se perdoar. Então, assuma a responsabilidade. Assuma, não tem medo. Bate no peito. Bate no peito, assume. Você é a raiz, você quer mudar o mundo. Você tá aqui. Você tá aqui numa live de domingo. Quase 8 horas da noite. Você tá aqui. Assume a responsabilidade. Pega uma causa, abraça. Você tá pronto. Você já veio pronto. Você nasceu pronto. Você tem tudo o que você precisa. Tenha fé, acredite. Nunca, 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 nunca deixe de lado essa crença de que vai dar certo. Nós somos seres criados para a felicidade. E terceiro, vai para ação. Vai para cima. Se você errar, tudo bem. Você descobriu um caminho que não deu certo. Agora vai para cima e tenta por outro caminho. E vai tentando e vai testando, mas faça. Vá para ação, teste. Não tenha medo do fracasso. Era essa a mensagem que eu tinha aqui. Vavinha, você quer ler alguns comentários? Que eu sei que tem uns comentários aqui. Tem vários comentários. A galera tá amando. Ninguém quer deixar você embora. Olha, vamos ler alguns comentários aqui. Você quer ler, Carol? Você que está mais... Pode ser. Ó, a Lê falou aqui, Jesus convida a gente todo dia, a todo momento. E aí o Marcinho falou assim, ver uma jovem dar um exemplo desse nos enche de esperança. Carol, querida, boa noite. Espiritismo 24 horas. Ah, Uriel. O Jorge Marcelo, que maravilha, gratidão. E aí tá todo mundo falando, Flávio, você é general, deixa até 7h50. Não, mas gente, é bom pra gente ler os comentários agora, né? Interagir com vocês. Se vocês quiserem também mandar pergunta, ainda dá tempo de responder. Dá tempo. Né? Ó, o Cacau falou assim, Carol, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. A Charlene falou, por isso admiro tanto o seu trabalho, inspirando e levando esperança, confiança, com energia e verdade. Gratidão, Carol. Ó, se alguém quiser fazer, então, alguma pergunta para a Carol, ela tem agora um tempinho aí para conversar com a gente. Ó, espetacular, parabéns. Realmente, Carol, você passa uma energia boa para a gente. Você fala com entusiasmo, você fala com convicção. E isso realmente nos inspira muito e nos alegra ver. Desculpa perguntar, você pode falar quantos anos você tem? Tenho 28 anos. Então, ver uma menina, eu posso falar que é uma menina porque eu já passei dos 28, já tem um bom tempo. A gente vê uma menina de 28 anos tão engajada na causa, e isso é muito legal. Tem umas perguntas aí, ó. Lê aí para você responder. Vamos lá. Carol, você sempre tem a leitura espírita. Carol, você sempre tem facilidade para falar em público? Olha, nem sempre. Nem sempre. Quando eu comecei o projeto do Meninas Espíritas, eu nunca tinha falado para uma câmera, eu morria de vergonha. Eu, na minha mocidade, eu sou espírita desde criança, né? Minha mãe me levou na evangelização infantil, então tem evangelizador infantil aqui, ó.
todo amor do mundo para vocês, porque eu acho que é um trabalho incrível. Eu digo que infância e juventude é um dos mais importantes que a gente tem, é a base, deveria ser a base do nosso trabalho espírita. E eu era, assim, na mocidade eu não abria a boca, tá? Assim, era isso, não abria a boca, era super O tímida. bichinho do mato. Não abria a boca. E aí, mas eu sempre, por exemplo, em contrapartida, eu sempre gostei de apresentar, sabe assim, os trabalhos da escola? Eu sempre gostei de apresentar os trabalhos da escola. Então, eu gostava, eu era meio nerd, então eu gostava de fazer apresentação, de botar vídeo. Então, eu sempre curti essa coisa. Então, acho que a facilidade vem daí, sabe? Eu sempre gostei mesmo de empacotar o conteúdo de uma forma que a mensagem chegasse de uma forma legal, assim. E chega muito bem. Aqui, a Cica perguntou aqui, o que fazer quando são os outros que nos afetam? O que devemos fazer para conseguir manter a paz, Carol? Olha, tem uma coisa que eu tenho uma outra fala que é o seguinte. Primeira coisa, as palavras têm poder, ok? Então, tudo que a gente fala é como se fossem palavras mágicas, certo? E às vezes, nós somos os causadores dessas dores, né? Às vezes a gente é duro com as palavras com as pessoas. Então eu costumo fazer um pacto com a galera. Quando eu falo isso, eu faço um pacto. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu alguma coisa de alguém que machucou, que doeu, certo? Eu já ouvi, tenho certeza que todo mundo já ouviu, todo mundo passou por isso. Só que a partir do momento que a gente entende que as nossas palavras são mágicas, que ela tem esse peso, a gente muda, a gente faz um compromisso com a gente. O compromisso do poder da palavra, sabe? Eu queria firmar esse compromisso aqui com vocês, porque eu tenho certeza que vocês não querem machucar o outro, assim como um dia vocês foram machucados, né? Como a Cica tá falando aqui. Só que, em contrapartida, né? Isso vai acontecer várias vezes, viu, Cica? Porque nem todo mundo tem essa noção de que as palavras têm esse poder. Em contrapartida, nós temos uma fórmula de defesa, vamos dizer assim, que é o seguinte: não leve as coisas pro lado pessoal. Não leve nada pro lado pessoal. Por quê? Porque quando falam assim pra gente, você é burro, você é feio, você não vai conseguir, você é um lixo, tudo isso afeta a gente de uma forma. Só que isso só é uma verdade se você acredita. Se você cultua aí dentro do seu coração esse autoconhecimento, essa verdade interna aqui, se você viaja aí dentro de você, você sabe exatamente aquilo que você é e aquilo que você não é. A partir do momento que você escuta algo que te ofende, que te deixa para baixo, e você entende que você não é aquilo, você fala assim: epa, peraí, isso daí não me pertence. Isso daí não é para mim. Isso daí não se trata de mim. Se trata do outro. Se trata do outro, de quem agride. E a partir desse momento, não tenho raiva, não tenho ranço, não guardo mágoa. Eu tenho compaixão. Porque às vezes essa pessoa, ela tá travando uma batalha que a gente não imagina. Às vezes ela teve uma criação que foi extremamente difícil, foi só na porrada. A vida inteira, a vida só deu porrada pra ela, então ela não sabe retribuir outra coisa, a não ser porrada, sabe? E às vezes a gente fica triste com as pessoas, mas a gente não para pra pensar no que essas pessoas passaram, né? Então quando a gente sabe, ó, isso diz respeito sobre mim? Não diz, eu não sou isso que você tá me dizendo. Eu me conheço, eu não sou isso. Uma coisa a gente ter críticas construtivas, né? Algo que vai agregar para o nosso crescimento, né? Poxa, eu não fiz um negócio legal. Ah, então, poxa, Carol, você não fez um negócio legal lá, tal, não foi bom. Isso é uma coisa. Outra coisa é você agredir com as palavras, você ser rude com as palavras, sabe? E a gente percebe bem, Carol, quando a pessoa está fazendo para querer machucar a gente ou quando está falando para nos ajudar mesmo. Nossa, Flávia, ó, aquilo ali, poxa, pega leve da próxima vez. Então a gente entende, a gente sabe fazer esse discernimento, né?
do que Exato. quando é para machucar e ofender a gente e quando é realmente para nos ajudar a crescer e melhorar. Então a gente tem que ficar ligado nisso também. E aí, Carol, tem uma outra pergunta aqui, porque o nosso tempo está passando, senão Vamos a gente lá. não responde. Como motivar o jovem? Como chegar até o jovem e conquistá-lo por muito tempo? Essa é uma ótima pergunta. Gente, eu acho que a melhor forma da gente conquistar o jovem é a gente entrar no mundo do jovem. É a primeira coisa. Às vezes a gente quer adequar o jovem ao nosso mundo, às nossas, sabe, às nossas crenças, e às vezes a gente não utiliza as próprias ferramentas que estão no mundo e que o jovem está utilizando para aproximar essa galera. Então a gente fala assim, a gente quer o jovem, tal, vamos, quero o jovem aqui na casa espírita e tal. Aí não deixa a galera tocar o violão lá na aula da mocidade. Sabe assim? E acontece muito, não chama a galera para fazer, ajudar no trabalho. O jovem quer falar e aí, não, você não está preparado ainda. Então, eu acho que a melhor forma da gente motivar a galera jovem é a gente mostrar que nós acreditamos no potencial deles. Nós estamos juntos e, tipo assim, eu acho que todo mundo deveria parar para ouvir a juventude do seu próprio centro espírita. Ouvir. Sabe, fazer uma reunião com essa galera e falar assim, tá, vamos lá, vou ouvir, só vou sentar aqui para ouvir. E aí, o que vocês Dar acham? voz a eles. Dar voz a eles, exatamente. Dar voz. Então, o que a gente costuma fazer uma dinâmica que é legal que a gente fazia lá na mocidade? Que era, a gente dividiu um quadro assim em 3 partes. Que bom, que pena e que tal. Então, manda, chama a galera, fala assim, ó, galera, que bom, o que tá acontecendo de bom aí, o que tá legal, coloca aí. Dá uns post-it, dá o giz, o que tiver aí para eles escreverem, colocarem a opinião deles. Que bom, isso tá legal, isso tá legal, isso tá legal. Beleza, continua. Que pena. O que tá ruim? O que vocês não estão gostando? O que não tá legal? Né? O que vocês não gostaram? O que aconteceu? Aí vai, escuta a galera, escuta eles. E que tal? E aí, gente, o que vocês querem fazer de novo? O que vocês esperam, sabe? Então, é um exercício legal de fazer com a juventude e com qualquer grupo, viu, gente? De trabalho, espírita, lá da galera que... Todo mundo que trabalha no centro espírita, é legal fazer isso numa reunião. Que bom, que pena e que tal. Porque dá uma visão legal, assim, dos próximos passos. E aí, pegar o que pena, né? E fazer algumas ações. O que pena e o que tal, fazer algumas ações para mudar aquilo, né? Então, é bem legal isso daí. Então, eu acho que é uma dica legal de como a gente pode começar a motivar, ouvir primeiro. Ouvir o que eles têm para dizer. Carol, agora a gente já tem, só faltam 6 minutinhos para a gente terminar, senão o Insta vai cortar a nossa live e a gente não vai conseguir salvar. Tá bom. Então, eu queria, em nome do Suave Caminho, te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, compartilhando seus ensinamentos. Foi muito gostoso. Pena que a gente só tem 1 hora. Sim. Então, fica o convite para todo mundo acompanhar a Carol lá no Instagram dela, Meninas Espíritas. E eu conversei com ela pelo Instagram, ela responde, tá, gente? Então, quem quiser tirar alguma dúvida, pode, Carol, fica à vontade, né, de conversar com você. Sim, às vezes eu demoro, mas eu respondo.